São os capítulos do Evangelho de Mateus, onde estão, esses números são dos capítulos, não é? Onde estão esses ensinos de Jesus. E depois vocês podem conferir cada um dos ensinos ou discursos, né? O sobre a montanha, que é como é o reino, né? A missão, agora vocês vão divulgar. Não vai ter aquele sucesso esperado, mas é necessário divulgar, né? Evangelizar. As parábolas retomam o que é, já numa outra estilo, numa outra linguagem. O que isso congrega, não é só missão, não é só para fora, também um existir, uma congregação. Quer dizer, as pessoas se reúnem, não é? Elas têm uma convivência familiar dentro dos grupos religiosos, que já é um ensaio para a grande fraternidade. E sobre o fim dos tempos, ou o início de um novo modo de viver, não é? Que são os capítulos 23 a 25. Então, todos esses aí são como se fossem 5 colunas de uma casa. O Evangelho se sustenta, o livro de Mateus se sustenta sobre esses ensinos de Jesus. Agora, esses ensinos de Jesus, eles também podem servir como varais onde se penduram as roupas. Então, uma vez eu fui falar sobre o Evangelho de Mateus para as pessoas assim da zona rural. A gente tem que falar muito assim do que eles vivem, né? Então, eu realmente distribuí os textos bíblicos e coloquei varais, a linha mesmo, né? E tinha pregadores de roupa que eu levei. Então, os grupos se reuniam com uma passagem do Evangelho de Mateus, conversavam sobre a passagem. Depois nós fizemos um grupão, eles voltaram, e aí eles falaram, e aí se levantavam e colocavam no pregador lá o papel com a passagem bíblica pendurada. E engraçado que cada um falou assim, depois tinha uma ordem, não é? E as pessoas sabiam que o que eu vou agora colocar o pregador lá no varal, não é lá no meio do varal nem no final, é no início. Aí colocavam, não é? Foi uma experiência muito legal, que eles assimilaram muito bem, porque é isso que a gente faz quando lava roupa. A gente não junta uma roupa branca com uma roupa colorida, porque uma roupa branca precisa de um alvejante, e a roupa colorida vai estragar, não é? Uma roupa jeans com uma roupa delicada. Então, é preciso saber, né, como organizar as roupas na hora de lavar e na hora de secar o sol, porque não sei aqui, mas no Nordeste é um sol terrível. Você deixa uma roupa preta há muito tempo, ela vai ficar marrom, não vai ficar mais preta, né? Então, isso que são os temas, os diversas passagens estão pendurados nessas cordinhas aí também, né? Elas encontram um sentido quando ela é vista pendurada em uma dessas cordinhas de varal, tá? E agora eu me preparo aqui, peço ajuda, né? Que o Espírito Santo me ilumine, porque vão começar as perguntas, que é uma nova palestra. A primeira eu preparei. Acabo não falando tudo, mas falo alguma coisa do que eu preparei. A segunda palestra, aí já não preparei, não é? Porque vai depender do que vocês perguntarem. Esse que é o grande desafio, não é? Mas eu respondo tudo. Quando eu não sei, eu respondo, não sei. É uma resposta, não é? Mas pode ficar à vontade, que agora é um modo de ouvi-los, de saber o que é importante para vocês, que vocês desejam realmente ter esclarecimento. Por isso me coloco à disposição. Então, a primeira pergunta, um rapaz de Uberaba que se identificou como o autor do Copal, é intitulado O Miudinho. Certo. Essa aí é perigosa. Vai ser logo do início. Essa pergunta é minha. Certo. Eu queria te perguntar o seguinte: aquele evangelho em aramaico, aquela versão de Mateus em aramaico, que não se tem mais notícia, Certo. é possível que seja aqueles manuscritos de Levi que são citados no Paulo Estevam? Eu acho que aquilo que é citado em Paulo Estevam realmente muito claro, porque eu acho que, não sei se diz que é aramaico ali, não é? Não diz. Não diz. Mas eu acho que se trata disso, não é?
Eu, pessoalmente, eu li, né? Eu li Paulo Estevam algumas vezes. Não tem o estudo que vocês têm dos livros, não é? Mas para eu travar um diálogo interreligioso, eu tenho que ler as obras que o grupo religioso com que eu estou dialogando produz, não é? Então foi assim com a literatura judaica, foi assim com o Alcorão, foi assim com as Institutas de Calvino, e alguns comentários bíblicos de Lutero, e assim também com os livros, tanto de Kardec, que li alguns, não conhece, tem esclarecimentos mais lidos, e alguns que são de Chico Xavier, não é? Como esses romances, esses 5 romances que eu li, não é? Também não só de Emmanuel, mas André Luiz, que explica as coisas mais para minha cabeça do que... porque a gente não sabe de nada. Quando a gente lê, e a gente... tá, então é por isso, né? Então, eu não posso te dizer, porque acho que essa pergunta deve ser feita para o Haroldo. Mas lá no Paulo Estevam fala sobre um manuscrito, não é? Que é um evangelho, fala sobre Jesus disse e tal, e que é emprestado. Também há um resquício disso num texto bíblico, se eu não me engano, na carta de Paulo a Timóteo, não tenho certeza. Que ele fala assim, me traz os manuscritos, meus pergaminhos, minhas anotações, as anotações, porque ele tinha saído, fugido, não teve como levar, não é? Então ele pediu para levar esses pergaminhos para ele, para onde ele estava, que era muito importante para ele. Então alguns estudiosos falam que se era tão importante assim, deveriam ser anotações sobre a vida, ou palavras ou a atividade de Jesus, que possivelmente seria esse Mateus aramaico, mas são conjecturas, não é? Ninguém sabe. Então, mas é lógico, não é? Assim, quer dizer, não é um absurdo, não é? É plausível, né? Que seja. Paulo também recebe. Paulo, como não teve um contato direto com a pessoa de Jesus para receber os ensinamentos, ele sabe através do que Pedro diz, das anotações que ele tinha, não é? Que ele usava. Mas eu não sei com certeza, deve ser, não é? Não sei o que seria então, se não fosse isso. Então, outra pergunta. Existe alguma razão especial para que na organização do Novo Testamento o Evangelho de Mateus tenha sido colocado antes dos outros 3? No início, até o século mais ou menos terceiro, por aí, não temos os evangelhos costurados um após o outro, né? Os códigos, quer dizer, em formato de livro que nós temos mais antigo é do início do século IV, que é um que está no Vaticano, que está também online agora, e o que é chamado de sinaíticos, porque foi encontrado na região do Sinai. Eles são os mais antigos e estão em formato de cadernos, né? São costurados na borda e está um sobre o outro. E o Evangelho de Mateus já vem antes. Então, supõe-se, né? Os estudiosos falam, não se sabe ao certo, mas é porque como ele é muito didático, certo? Então ele foi muito utilizado na evangelização, porque ele é muito didático. Porque assim, a preocupação de Mateus é com os cristãos que vieram de dentro do judaísmo. Quer dizer, não trazer para dentro da comunidade cristã os problemas que tinham dentro do judaísmo, né? E é uma comunidade que está assim, em confronto com a comunidade farisaica que fica do lado, né? Então tem uma sinagoga perto de onde eles moram e eles entram muito em confronto. Então ele tem muita preocupação como manter os judeus cristãos dentro da comunidade sem que eles voltem para a sinagoga e como que ajudá-los a não trazer os vícios que tinham do judaísmo para dentro da comunidade cristã. Então ele é muito didático, ele é muito pedagógico, então ele esmiuça com mais clareza. Então, para a época, ele foi um evangelho bem utilizado, né? Mais do que os outros. Então, como eu achava que ele era, assim,
o que mais era usado, então ele ganhou uma primazia dentro da... Quando começaram a colocar todos juntos, ele ganhou um destaque, vindo logo no início, né? Porque realmente quem lê o Evangelho de Mateus, quando vai ler os outros ficam mais claros. Porque ele é muito didático, não é? Então, quando mais uma coisa didática, se um livro é muito didático, ele facilmente entra mais na nossa cabeça. E quando a gente vai ver o mesmo tema dito por outro escritor, que não é tão didático, a gente não tem a mesma facilidade, não é? Então, quando a gente lê algo mais didático, aí a gente consegue ler outras coisas sobre o mesmo assunto. Então, isso fez de Mateus o evangelho mais lido. Mesmo na liturgia da missa, nesse ano é o ano de ler Mateus, né? Em todas as missas de domingo se lê trecho do evangelho de Mateus, do início até o fim, né? Então, são sempre 3 anos, de 3 em 3 anos muda. Então, estamos lendo Mateus nas missas. Então, ele é muito... E aí ele ainda tem dia de santo, ainda tem Mateus e outros... E ele se mete lá no ano que é de Lucas, aí aparece o texto de Mateus, porque ele é muito lido, né? É isso. 2. Aqui está a diferença, mas eu acho que seria a relação. Qual a diferença de significado entre o termo eclesia e eclesiastes no Antigo Testamento? Acho que está se referindo ao livro Eclesiastes, né? Qual a relação entre a palavra e o nome do livro? Olha, nesse livro Eclesiastes, na verdade, esse é só um nome ocidental para ele. Ele se chama Kohelet, não é? Então, Kahal é algo como... Vou explicar o seguinte. Naqueles povos que viviam lá, na época do Antigo Testamento, os povos vizinhos a Israel, eles tinham um grupo dos homens que se reuniu para tomar decisões sobre o clã e sobre as tribos, não é? Então, ali decidia se nós vamos sair daqui e ir para outro lugar, para onde é que a gente vai, se a gente vai declarar guerra ao clã fulano de tal, se a gente vai fazer aliança com o clã ciclano. Então, essa assembleia de homens era chamada de Kahal, não é? Que eles acreditavam que estavam junto aos deuses, que os deuses os inspiravam, e eles tomavam a decisão certa. Então, sempre era o equivalente a Kahal, não é? Era a assembleia santificada, ou divina, ou inspirada pelos deuses. Em Israel, eles fazem uma distinção. Kahal é todo povo, porque todo povo é inspirado, né? Todo povo é chamado de Kahal. E eles também fazem como os povos vizinhos. Eles têm os conselhos de homens que decidem o que será feito das tribos e dos clãs. E eles chamam isso conselho dos anciãos. Eles fazem a distinção. Então, nos outros povos, Kahal era aquele conselho dos maduros, dos anciãos, que decidiam tudo sobre as tribos e os clãs. Em Israel, não, Kahal é todo mundo, inclusive homens, mulheres, crianças, porque Deus pode inspirar qualquer um. É decisão de Deus quando Ele decide inspirar. E o Kahal é o povo todo e o conselho dos anciãos é algo dentro do Kahal, né? Então, quando alguém sai do meio da assembleia, então digamos que eu estava sentada aí vim aqui para frente, eu sou chamada de Kohelet, quer dizer, eu saio de Kahal e me torno uma representante, falo para as pessoas que já estão reunidas, mas não como alguém que vem de fora, mas membro dessa própria assembleia. Então é porque essa assembleia aqui é inspirada, essa reunião aqui é inspirada, eu estava aí, eu sou uma entre vocês, e aí eu venho, mas o que eu venho dizer para vocês não é algo que me tire do mesmo patamar do que vocês. Né? Então, Deus me pede para falar alguma coisa, me inspira alguma coisa, eu falo. Né? Então, é a pessoa que faz parte de Kahal e que vem à frente e fala. Então, Kohelet é isso, é o nome do livro. Não é? Um livro quer dizer o homem da assembleia. Não é?
Então, antes de ter todo o Novo Testamento bem organizado, a comunidade cristã precisava de algo tipo um livro doutrinário. Então, chamou esse livro de Eclesiastes, porque Eclesia era a igreja e Eclesiastes é o membro da igreja que fala, não é? Então, apelidou o livro de Eclesiastes. Não é por isso, mas na realidade o livro não chama Eclesiastes. Se for usar o nome do livro em hebraico, é Kohelet, não é? Eu vou aproveitar essa pergunta para encaixar uma outra. Uhum. Qual a relação do livro de Mateus, ou o grau de relação do livro de Mateus com o Velho Testamento? Vai respondendo aí que eu vou buscar Tá. uma pergunta. Os estudiosos dizem que essa divisão em 5 temas é uma retomada dos 5 livros do Pentateuco, ou Torá, não é? Então, ele quis colocar 5 temas para dizer, essa é a nova lei. Aqueles 5 livros do Antigo Testamento são o ensino de Moisés, de como ser um bom judeu. É um ensino inspirado, não é? Claro, com os dados culturais e tudo, mas é um ensino inspirado. É para se tornar um bom judeu, um monoteísta, né? Para seguir adiante com o monoteísmo. Bom, isso aqui é mais do que um monoteísmo, já é como viver no mundo novo, não é? No mundo que está sendo construído, edificado por Deus mesmo para nós. Então, os 5 livros de Moisés, eles ensinam a viver numa terra prometida que é geográfica. Não é? Como é que eu vou viver como monoteísta dentro de uma terra que era, na época, o reino de Israel? Esse aqui não, é como viver como cidadão do reino de Deus, ou seja, como viver como cidadão de um mundo que vem aí, em que a lei é o amor, não é? E tudo é o amor. Não é? Todos nós, por isso que é importante o diálogo interreligioso, porque todos nós estamos dentro de religião, porque nós estamos neste mundo. Mas quando a gente estiver num outro mundo, a religião é o amor, porque a lei é o amor, a religião é o amor, o que vai reger os nossos relacionamentos é o amor. Entendeu? Então não serão nenhuma dessas. Essas são, por mais evoluída que seja uma religião, ela tem que passar, deixar de ser para ser a religião do amor. Para não haver essas distinções. As distinções são como classes, salas de aula que a criança, o jovem, né, matricula. Eu quero eletrônica, eu quero pintura, eu quero a questão da moda, não é? E que tem agora no ensino médio, as pessoas se matriculam, porque ali aquelas capacidades, os dons, não é? Vão poder se ampliar, se aperfeiçoar, e também ela vai conviver com quem é afim, e vai juntos eles podem se educar melhor e tal. Assim são as religiões, mas chegará um dia que elas serão desnecessárias, porque essa distinção é para a gente crescer. Quando a gente atingir o nível a que a gente tem que chegar para estar no mundo vindouro, aí elas são próprias para me ajudar a chegar nesse nível. Mas quando eu chegar nesse nível, essa parte pedagógica já não será mais necessária. E Paulo diz isso com a lei, né? Ele fala que a lei foi pedagógica, foi uma pedagoga, aliás. A lei foi pedagoga até chegar o Cristo. Quando chegou o Cristo, aquele pedagogo já não tinha mais sentido, porque aquele pedagogo era para uma determinada época, não é? Para instruir a criança, até a criança estar preparada para lidar com o cristianismo, com a mensagem do Cristo. Sim, então é basicamente isso, entendeu? Então isso aqui seria um grau ele sempre trata o judaísmo, e a partir do judaísmo, o judaísmo serve como um trampolim. Ele diz, olha, isso aqui foi ótimo, era para o monoteísmo, era para manter a fé monoteísta, era para preparar a vinda do Cristo, mas agora é mais do que isso, não é? Então, inclusive, ele lida com o que foi falho, com o que não foi posto em prática, e diz como deveria ter sido, não é? Então, ele não só vê o lado bom do judaísmo, mas ele também vê as falhas dos judeus, e a partir dali ele corrige. Principalmente porque na comunidade de Mateus tem muitos judeus que passaram para seguir Jesus, e ele se preocupa
né? Ele preocupa que eles tragam os vícios que tinham antes, né? Os vícios que eu digo não é vício no sentido de bebidas e depravação, é vício no sentido do modo de falar de Deus, de entender Deus, certo? É nesse sentido, o modo de achar, de saber o que é uma religião, achar-se que era melhor do que os outros, essas coisas todas, né? Gente, eu estou aqui aguardando as piscadinhas, viu? Bom, querida Ailva, gostaria que você detalhasse mais aquela parte que relatou sobre o Cristo vence através da ressurreição. Obrigado. É porque as pessoas às vezes acham que a saída de Cristo do túmulo é só uma retomada de uma vida material, não é? Quanto à ressurreição, é muito mais do que isso. A ressurreição do Cristo é fazer desse mundo, é porque grávido, não é? Paulo que fala isso na carta aos Romanos, ele diz que a natureza inteira, a criação toda, homens e todos os seres, o planeta todo, tudo está gemendo em dores de parto. Isso não quer dizer que esteja sofrendo, não é isso que está dizendo. Gemendo em dores de parto, quer dizer, vai já parir o mundo regenerado, não é? Então, a ressurreição do Cristo é que provoca isso. Ela que já é um pé num mundo novo, não é? Ela não é só que ele saiu do túmulo, e Lázaro saiu, depois morreu de novo, voltou para o túmulo. Não é isso, né? Paulo explica muito bem na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele explica a ressurreição, ele diz que o corpo mortal vai para deteriorar-se, o que chamam de corpo corruptível, é como a semente. E aí, quando ele vem, é outro corpo, é outro modo de ser, outro modo de existir. E ele diz, Paulo na época não entendia de microbiologia, mas ele já sabia que a semente, né, nós podemos dizer hoje de modo científico, o DNA que está na semente é o DNA que está no vegetal, grande, externo, já saído do chão. É o mesmo, mas o modo de existir semente é um e o modo de existir planta é outro, não é? Então não é só a mesma coisa. Eu não posso pegar digamos assim, um caroço de manga e dizer, olha aqui uma mangueira, que vamos internar, né? Ou então olhar para uma árvore frondosa, mangueira, e dizer, olha um caroço de manga, a pessoa está esquizofrênica, né? Quer dizer, mas são o mesmo e não são. São o mesmo em duas formas de existir, não é? Eu me lembro que tinha um caroço de manga bem sequinho, que eu levava para dar aula sobre ressurreição. Aí eu mostrava ali, aí a gente ia para o pátio, lá tinha mangueiras, e eu disse, olha isso aqui. Então, há algo em comum, é o mesmo ser, em existências diferentes, radicalmente diferentes. Porque o caroço de manga existe para apodrecer embaixo da terra. Até brincava, esse aqui só não apodreceu porque eu guardei para as minhas aulas. Né? Mas a razão dele é desintegrar-se do seu existir aqui, para se tornar algo diferente. O que teria a ver aquela mangueira frondosa com... Não é? Então, é um modo de existir diferente, radicalmente diferente. Né? Então, nesse ponto, ele já mostra, olha, haverá estágios para se tornar aquilo que Cristo mostra, que é o desejo. Todo o desejo do Cristo é que a gente chegue aonde ele está. Todo o desejo dele. Que é mostrado na carta aos Hebreus, porque não dá tempo para falar aqui, é que nós estamos numa grande jornada para nos tornarmos o que Cristo é. Então, se falta muito tempo, bom, vamos esperar. Mas vamos também adiantar, né? Vamos para frente. Ele disse que o grande pecado não é nem qualquer coisa que a gente possa fazer. O pecado maior é não seguir adiante. Não é ser errado, é não seguir adiante, é não querer seguir adiante. Porque é próprio nosso chegarmos ao ponto máximo que é o Cristo. Que inclusive até o cientista jesuíta Teilhard de Chardin, ele fala no ponto ômega, o ponto crístico, que ele diz que é onde nós devemos chegar na evolução. Ele está falando da evolução, né? O ser humano em evolução deve alcançar o ponto crístico, ou o ponto ômega, que é o ponto, aquilo que Paulo chama a altura, a largura e a profundidade do Cristo. Não é? Nós temos que ser da mesma altura que ele, da mesma largura que ele, tão profundo quanto ele. As 3 dimensões do Cristo sobre nós.
Vamos lá? Bom, essa aqui é uma reflexão da pessoa. Imagino que ela queira que você comente a reflexão dela. Não é uma pergunta. Certo. Diz assim: querida Aida, ao afirmar que aqueles que já adentraram o entendimento dos ensinamentos de Jesus devem divulgá-los, reflito. 2 pontos. Quanto mais estudamos e ensinamos, nós somos os mais beneficiados? Sim, de fato. E também a gente tem que ver o seguinte, como é essa questão do divulgar os ensinamentos de Cristo. Eu gosto muito de uma frase de São Francisco de Assis, que ele dizia, nós temos que evangelizar sempre. Se for necessário, a gente usa até palavras para evangelizar, não é? Então, que a nossa vida é que evangeliza, né? O nosso testemunho de vida é que evangeliza. Então, eu posso ficar tranquilamente na minha casa dizendo, gente, vamos ter diálogo com as diversas religiões, diversos grupos religiosos, mas eu nunca vou em lugar nenhum, né? Certo? Então, isso aí adianta eu dizer isso? Isso não adianta. Então fica muito como nos documentos da igreja, todos têm, mas é preciso que alguém diga assim, bom, se eu quiser dialogar, eu tenho que ligar para a Luísa, ele diz assim, não tem palestra aí para mim não, foi eu que me ofereci, viu gente? Ela se convidou também aqui. Eu pensei o seguinte, se Jesus olhou para Zaqueu e disse, vou lá na tua casa, vou jantar na tua casa, o que eu não posso... Por que eu não posso dizer para a Luiz Elias, peraí, eu vou dar uma palestra lá, tem alguém para ouvir? E olha que faz mais de ano que a minha agenda é lotada. Eu disse assim, vamos arranjar uma data aí, né? Depois a gente vê o que a gente faz, mas vamos marcar a primeira data, né? E aí ele já foi logo dizer, não, é 5 anos da gente, a gente vai fazer isso, tal, né? Aí foi ótimo, né? Mas está sendo maravilhoso, não é? Então, quer dizer, a gente evangeliza mesmo com a vida que a gente leva. Porque eu vou dizer o seguinte, quando dizem assim que quando a pessoa falece, ou vocês, como vocês dizem, desencarnam, ela se torna boa. Não é isso. Não é que ela se torna boa. É porque a gente tem mania de olhar o defeito da pessoa. Mas quando a vida toda dela está diante de nós, aquelas coisas que ela fez de boa foram tão grandiosas que aquelas coisas de defeito, limite humano, desaparece diante dos grandes, o modo como a pessoa às vezes encarou esse último momento, não é? E essas coisas todas. Então a gente não lembra mais. Não é que ela ficou boa, é que a gente não lembra mais do defeito delas. A gente só lembra da coisa boa que ela fez, não é? Então raramente a gente lembra de alguma coisa errada que ela fez. Então é bobagem nossa, por exemplo, ficarmos notando as coisas erradas que as pessoas fazem. Porque depois isso vai desaparecer dos nossos olhos, nós só vamos lembrar das coisas boas. Então o que acontece? Nós todos somos limitados. Não adianta, nós não vamos ficar 100%. Fica difícil evangelizar pelo testemunho, porque eu sou falha. Bom, é claro que eu sou falha, não sou Deus, não é? Então, mas aquilo que a gente faz mesmo, quando a gente se compromete com o Evangelho, é isso que as pessoas notam, não é? É isso que as pessoas notam. Então, as pessoas, a Ilha é assim, maluca, mas ela realmente é empenhada em evangelizar. Ela tem umas ideias doidas, né? Lá onde eu trabalho, diz, a Ilha já inventou mais um, ela foi não sei aonde, aí disse, a Ilha é doida, mas convenhamos, ela é empenhada, não é? Certo? Então, eu acho que a gente tem que evangelizar com o nosso modo de viver. Não é? Não é que a gente vai manter as aparências, não é que a gente vai criar uma máscara de bonzinho, de santinho, não. É porque a gente se empenha, se envolve, não é? E a gente leva a sério. Então, quando a gente leva a sério, as pessoas notam. Não é? Se não notam agora, não se preocupe, notarão depois. Não é? Elas notarão, um dia elas notarão. Elas vão perceber que conviveram, quantas pessoas, né, pronto, Uberaba é um exemplo, quantas pessoas estavam na mesma cidade que Chico Xavier morava, mas não estava nem para Chico Xavier. Mas quando ele faleceu, quando ele foi retirado do convívio material, as pessoas começaram, nossa, mas ele era tão legal, ele era muito bom. Aí começaram a despertar para os ensinamentos dele, para o estilo de vida dele, e até lamentaram, poxa, eu nunca fui vê-lo, eu nunca prestei atenção nele, ou qualquer coisa assim. Pois é, então a gente dá o exemplo, se não notarem agora, não tem nada não, depois notam, depois vão perceber, e aquilo vai ser um aprendizado, certo? Então acho que é isso mesmo. A gente que sai ganhando
cada passo que a gente dá em direção ao outro, o outro dá 10 passos em direção a gente. É assim que funciona. Se você der um passo de perdão, um passo de reconciliação, um passo de tolerância, não se preocupe, o outro vai dar, mais cedo ou mais tarde, vai dar 10 passos em direção a você. Porque a gente se desarma, tá? A gente se desarma. Quando a gente vai desarmado, o resto Deus faz, não é? Certo? Eu acho que é assim, pelo menos é assim que tem funcionado comigo. Eu aprendo muito, eu sempre aprendo. Sempre, sempre, sempre. Sempre tem muitos exemplos de vida, muita coisa boa, muitas amizades boas que nasceram de momentos assim, não é? A próxima tem tudo a ver com essa. Uhum. É o seguinte, antes eu vou fazer um comentário. Lá no Paulo Estevam, em 34, no ano 34, o Gesiel já está lendo os tais manuscritos e Pedro já tinha eles em mãos. Então a gente presume que ou ele escreveu rápido logo após a crucificação, ou ele já vinha notando alguma coisa com Jesus ainda em vida física. Então a pessoa pergunta assim, quando ele escreveu o seu evangelho, você considera que ele já era evangelizado? Olha, vou te dizer uma coisa. Quando a gente considera a mensagem de Jesus e nós, como o evangelizado, aquele que adere à mensagem de Jesus, eu vou te dizer, os apóstolos tiveram muita dificuldade em ser evangelizados. Durante o tempo que Jesus conviveu com eles, até mesmo aqueles que pareciam mais próximos de Jesus tiveram dificuldades em entender essa mensagem, assimilar essa mensagem. Eles pensavam num reino político, em Jesus reinando em Jerusalém, sendo um novo imperador do mundo e coisas assim, não é? Então eles tiveram muita dificuldade. Tanto que eles se dispersaram e quando Jesus ressuscitou teve que reuni-los, não é? Teve que ir. Pedro disse, deu tudo errado, vamos pescar, os outros vamos para Emaús, os outros vamos não sei para onde. Debandaram, não é? E aí Jesus ressuscitado vai aparecendo a eles e eles vão reentregando a comunidade. Então, mesmo aí as coisas não estavam claras. Não é? O Ato dos Apóstolos começa com os apóstolos perguntando para Jesus, bom, agora é o seguinte, já te mataram, você está vivo, não podem fazer mais nada contra você, é agora que você vai se tornar rei? Para ver como é difícil, gente. Aí Jesus diz assim, sabe, a gente lê, está lá, não compete a vós saber os tempos e os momentos, a gente acha isso lindo. Sabe o que é isso traduzido mesmo para o nosso português? Não é da conta de vocês. Esse negócio de não compete a vós saber os tempos, não é da conta de vocês, isso aí é com o meu Pai. O que é da conta de vocês é que vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão ser inspirados, vocês vão evangelizando aí, que depois meu Pai decide quando é que vai ser. Certo? Porque eles estão ainda naquela. E aí, o tempo vai passando e você vai ver. Tiago, ele continua achando que o evangelho é só para os judeus, que é muito perigoso ficar toda hora colocando pagão dentro da... Né? Aqueles idólatras, os caras que acreditavam naqueles deuses estranhos, eles estão agora dentro da comunidade convivendo conosco, isso é muito perigoso, pode fazer a cabeça do pessoal, é muito difícil, e o tempo vai passando, certo? Então dizer assim, se fulano escreveu isso quando era evangelizado, é complicado, porque eles estão num processo, não é? E a coisa não fica clara logo, eles vão tendo que refazer a mentalidade durante décadas a fios, né? Mas eu posso dizer que quando ele escreve esse atual livro que nós temos, ele está muito mais burilado, ele está muito mais purificado dessas concepções antigas e ele está muito mais firme no que é realmente mensagem de Jesus. Esse que nós temos. Então é por isso que este ficou. Porque tem muita gente que diz assim, por que não... Não, tem estudiosos que ficam malucos. Por que temos que procurar, saber o que ele escreveu? Gente, aquilo que foi escrito, que se perdeu, é porque não estava bom, não estava pronto. Ele estava sendo treinado, testado. Eu sei que eu ouvi
Geraldinho Lemos, ele falando sobre Chico Xavier, e disse que quando ele escrevia antes, o pai dele queimava, né, e tudo. E queimou, por quê? Porque não era para ficar, porque quando foi para ficar, ficou, não é? Aqueles livros que as pessoas tinham que ler foram os que não foram queimados, nunca foram queimados. Então a gente não tem que ficar se preocupando, né, aquele livro antigo em aramaico, onde é que está, quem guardou, quem queimou, quem... Bom, se ele desapareceu é porque ele não era um evangelho mais genuíno, né, que ainda havia muitas concepções que não eram apropriadas. Então esse aqui é que nos orienta, e é esse que a gente tem que se dedicar, é a esse aí. Pode ter servido para Paulo, porque Paulo não tinha outro. Mas Paulo deu um grande avanço, né? Um grande avanço no que ele recebeu sobre a vida de Jesus. Ele deu uma grande interpretação, né? Ele foi muito inspirado. E eu estou começando a ficar com medo de você. Por quê? Porque você respondeu a pergunta que eu ia fazer. Ah, meu filho, então não fui eu, não. Então eu estou sendo bem assessorada. A pergunta é a seguinte. Se Jesus já tinha selecionado os 12 discípulos para a divulgação e vivência do Evangelho, por que precisou também ele selecionar Paulo como vaso escolhido? Na realidade, nós temos que tomar muito cuidado com o termo apóstolo. O termo apóstolo vem do verbo apostoléu, que quer dizer enviar. Apóstolo, ao pé da letra, é enviado. Então, os evangelhos falam de grupos, não é? De grupos que se encontram com Jesus. Um dos grupos é a multidão. Então, a multidão não tem muito compromisso, ela vai para atrás de milagre, né? Ela vai querer alguma coisa de Jesus. O discípulo já tem um compromisso. Ele já é alguém que se deixa cativar, influenciar pela mensagem de Jesus, tentar pôr em prática e tal. E tem aqueles que conviveram com Jesus mais de perto, que eram 12, mas não só esses, porque também há aquele número 70 enviados. Então, não só 12 são apóstolos. Então, apóstolo, ao pé da letra, quer dizer o seguinte, era um representante, não é? Shaliach, que é em hebraico, não é? Então, seria o nome de Paulo, Paulo apóstolo, seria Shaul HaShaliach, não é? Paulo o apóstolo. Então, esse quer dizer que é um representante. O que no Evangelho de Mateus, nesse discurso missionário, não é, de missão, é dito que quem acolher um de vocês está acolhendo a mim. E quem perseguir um de vocês está perseguindo a mim. Porque o enviado, ele é um representante, é como se fosse a pessoa que ele representa. Não é? Então, é mais do que 12. Então, nós temos multidão, discípulos, apóstolos, e entre os apóstolos nós temos 12. Então, nem os 12 são todos apóstolos, todos os 12 são apóstolos, mas nem todo apóstolo faz parte dos 12. Tem muitos que são enviados sem fazer parte dos 12. E Paulo é um desses. Agora, Paulo é porque ele é escolhido para levar a quem não é judeu. Certo? A quem não é judeu. E ele usa o livro do profeta Jeremias, e ele diz, antes que eu me formasse no ventre materno, eu já estava com essa missão, como vocês dizem, esse programa de existência, né, de reencarnação, como é? Programa encarnatório, sei lá o que é para fazer isso. Mas dizendo biblicamente, que é o que eu consigo, antes que eu tivesse formado no útero da minha mãe, eu já estava separado, decretado, programado para ser o apóstolo dos gentios. Né? É isso que ele diz, certo? Com todas as letras. Então, quer dizer, ele tomou consciência disso depois. Mas quando ele tomou consciência, ele viu que isso não é uma coisa pontual. Não foi uma escolha feita no caminho de Damasco. A escolha foi feita antes dele estar no útero materno. Agora, ele teve muito tempo para conseguir se conscientizar disso, mas não foi ali que Jesus o escolheu. Ele já veio com essa missão. Não é? É essa leitura que ele faz. Bem específica,
Porque os outros não conseguiam dar um passo. Gente, era muito complicado. Eu falei para vocês que o Império Romano, ele decretava altos impostos. Então, aquela turma ali, principalmente dos galileus, que a maioria dos apóstolos são galileus, dos 12, quer dizer, a maioria dos 12 são galileus, era uma turma rebelde, uma turma que odiava o Império Romano. É uma turma que odiava os estrangeiros, porque os estrangeiros para eles é o Império Romano. Então, eles não queriam de jeito nenhum. Sabe? O contato que eles tinham, assim, eu vendo meu peixe, eu vendo meu trigo, mas não passa disso, eu não quero saber de papo com esses caras. Então, aí vem o Paulo e diz assim, não, mas eles são filhos de Deus, a gente tem que levar o evangelho para eles e tal. Aí isso dá um nó na cabeça das pessoas. Não é? Então, não foi fácil mesmo. Não é? Mas, no fim das contas, como era essa a missão dele, é por isso que nós estamos aqui. Porque nós não somos judeus e nós estamos servindo o evangelho. Se não fosse Paulo, não estaríamos, não é? Só uma observação, anota em cima dessa pergunta, que surgiu agora. Você mencionou uma citação de Paulo, do Liber Materno. Sim. Eu tenho que olhar. Mas eu ainda dou a resposta ainda. Eu olho aqui na Bíblia. Qual é a relação do Evangelho de Mateus com os outros evangelhos? Tanto quanto os fatos, assim como as intenções pedagógicas. E fala um pouquinho, comparando o paralelo principalmente entre o dele e de João. Os dois evangelhos que tratam mais de questões judaicas é tanto de Mateus quanto de João. Eles tratam mais, eles têm mais terminologia, eles estão mais... Um judeu entenderia muito bem, né? Mas, ao mesmo tempo, eles estão muito críticos, então, autocríticos. Então, se eu vier numa palestra e criticar a Igreja Católica, eu estou criticando como membro, então estou fazendo uma autocrítica. Né? Então, eles não se sentem pessoas que romperam, que odeiam os judeus ou qualquer coisa assim, mas eles são de origem judaica, eles têm o maior amor por Israel, mas eles sabem que houve dificuldades, houve falhas, e eles fazem questão de mostrar essas falhas para que ninguém permaneça nessas falhas. Então, eles são muito assim... O Mateus, ele parece um rabino falando. Quando a gente lê a literatura rabínica, o Mateus parece um rabino, ensinando. E é muito interessante que, às vezes, tem passagens que estão em Marcos e em Mateus, não é? E Marcos diz assim, os discípulos não entenderam nada, e Mateus não diz isso, porque para eles os alunos entendem, não é? E tem várias vezes no Evangelho de Mateus, Jesus pergunta, vocês compreendem? E os discípulos, compreendemos, não é? Certo? Então, assim, ele é muito... como se fosse um professor mesmo, e isso não tem nos outros, certo? Ele é um evangelho temático, ele é muito conhecedor do judaísmo, ele pega esses 5 temas aqui, são grandes temas do judaísmo, não é? Então, quando ele vai tratar, por exemplo, aqui no sermão comunitário, ou no sermão da montanha, no sermão da montanha, por exemplo, ele trata de 3 coisas que são chamadas obras de piedade, do jejum, da esmola e da oração. Ele trata não dizendo não é para fazer, ele trata dizendo do modo como está sendo feito não está certo, mas é para fazer sim, não é? Certo? Então, e já outros não estão interessados em tratar disso, só ele vai tratar. Quer dizer, isso é muito importante para o judaísmo. Essa questão da pessoa ter uma vida de oração, ter momentos de oração, dedicar um momento para a oração, isso é fundamental. O que ele vai criticar? Ele vai criticar que fazem para se aparecer, né? Gritam na janela para os outros ouvirem, que está fazendo oração, ele está orando. Não é? Mas é para fazer sim, só não pode ser desse jeito. Não é? Para ele o jejum é autocontrole, é autodomínio, é partilha do alimento que não vai... É para fazer sim, só que não é desse jeito. Não é que eles fazem, fica acabunhado para todo mundo ver, ele está fazendo jejum. Não, é para ficar com cara de festa, feliz. Porque você está controlando, você está se controlando, você está dizendo, eu não sou dominado por esse alimento ou por qualquer alimento. Não é? Se eu domino meu estômago, eu domino a minha ira, a minha fúria. Se eu conseguir dominar o meu estômago, a forma de eu me alimentar, eu domino os meus sentimentos. Eu domino minha raiva,
Eu domino minha fúria, minha ira, meu rancor, eu domino tudo. Se eu tiver um domínio sobre os alimentos, eu domino também. Então tem que fazer sim, para ir treinando o autocontrole, começar do mais básico. Não como tal coisa, que eu gosto. Não tomo Coca-Cola. Comece. Aí, se você não toma Coca-Cola, eu sabia que eu ia arranjar um jeito, não sabia como, mas da lei. Olha a Marinha de Goiabeira. Então, não tomo Coca-Cola. Então, se eu consigo ver, tá ali com as pessoas tomando do meu lado, e aquilo ali, eu consigo dominar, porque é muito importante, pode ser chocolate, eu citei aqui uma brincadeira, pode ser qualquer coisa. Eu controlo, então na hora que eu ficar com raiva, eu não explodo. Na hora que eu tiver vontade de... eu não vou bater, entendeu? Na hora que eu tiver com raiva, não vou ter aquelas explosões, porque se eu domino meu estômago... Então, quer dizer, ele vai pegar tudo de bom do judaísmo e vai aprofundar. E vai dizer, o modo como está sendo feito é errado, mas é para fazer sim, porque isso é bom, isso é importante. Então, qual é o outro evangelista que vai fazer isso? Tem um. Isso é didático, isso é pedagógico, isso é profundo. Não é? Quer dizer, ele quer levar, ele pensa numa comunidade, ou dizer que o reino está presente nas mínimas coisas. Espera aí, ele vai falar nas bem-aventuranças, ele vai falar bem-aventurados os aflitos. Né? Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição e não revidam. Ah, mas como é que uma pessoa vai não revidar para ser bem-aventurado? Bom, se for praticar o jejum, não vai revidar, vai ser bem-aventurado. Quer dizer, comece das mínimas coisas, você conseguir as grandes. As bem-aventuranças, elas só podem ser postas em prática se você pôr em prática uma vida de oração, uma vida de jejum, não é? Uma vida de partilha dos bens, que ele chama a esmola, é a partilha dos bens. Não é? Então, se você fizer isso, aí você vai estar integrado, organizado, harmonizado, e aí você pode viver as bem-aventuranças. Outro não faz isso, não é? Então, ele é muito judaico, e junto com João, aí João já é um outro mundo, precisaria outro momento, né? E Marcos, Mateus e Lucas, alguns estudiosos dizem que é a mesma fonte, de fato. Eles são chamados de sinótico, porque sinótico quer dizer você olhar junto. Quer dizer, você pode olhar junto, porque eles têm temas comuns. Mas só que eles são sinóticos, mas eles não são iguais. Né? Porque você pega Mateus e compara com Marcos, o que Marcos traz lá no início da vida de Jesus, não é? É uma cura que Jesus fez lá no início, aí Mateus vai estar lá depois de um desses discursos, como exemplo, né? Vai estar em temática, ela vai estar dentro do tema, ela não vai estar do jeito que está em Marcos, não é? E Lucas vai colocar todas as coisas principais que Jesus disse e fez dentro da grande viagem para Jerusalém, não é? Então ele monta o evangelho de Lucas como uma grande viagem que Jesus faz para Jerusalém. Então no capítulo 9 de Lucas, ele começa uma grande viagem e é rejeitado pelos samaritanos, não é? E ele termina lá a grande viagem dele lá. No meio da grande viagem tem as 3 parábolas, né? Da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. E ele tem, ao final, o Zaqueu, né? Que ele começa com a rejeição e termina com a acolhida. Então, tudo que é importante que Jesus tem que dizer, ele coloca dentro de uma grande viagem. Porque isso era muito comum. Dentro da cultura grega, se escrever uma história dentro de uma viagem. Então tem a Eneida, tem vários textos em que o herói faz uma grande viagem, e dentro daquela viagem é contada a vida dele. Então ele faz isso com Jesus, porque fica mais fácil dos gregos lerem e entenderem. Então eles são sinóticos, eles tratam dos mesmos temas, mas não do mesmo jeito, entende? Eu posso pegar um texto de Marcos, de Mateus e de Lucas, é a cura de um cego, está lá nos 3. Mas se você olhar, lá em Marcos está no início, em Mateus está dentro de um tema, né? Lá num desses temas, Lucas está dentro da grande viagem, e assim vai. Então, eles tratam dos mesmos temas, mas do jeito deles. Eles se sentem livres para tratar disso do jeito deles. Bom, agora tem 3 perguntas que eu vou colocar no mesmo bloco. Deixa eu procurar. Vai dar, são 15 para as 6.
eu falo ler a primeira pergunta e depois eu anexo as outras duas. Como estudiosa do intercâmbio entre os grupos religiosos, a senhora crê em uma aproximação constante ou tal aproximação tem limites expressos? Essa é a pergunta fundamental, básica. Aí tem uma pergunta que é quase que de curiosidade. Qual a reação das pessoas no meio católico quando fica sabendo que a senhora faz palestra em casa espírita? Tá doida. Mas assiste a palestra, escuta e tudo, mas é doida. E que você faça um comentáriozinho, qual a postura do padre Caetano? O que você aprendeu com ele sobre essa relação com os outros grupos religiosos? Então, a pergunta fundamental é uma aproximação constante ou tem algum limite? O limite é posto pela dureza de coração, porque a aproximação não tem nada a ver com conhecimento. A aproximação vem dos afetos. O que é o afeto? Uma maturidade afetiva, né, é a acolhida do outro, o respeito ao outro, diferente de mim. Né? Então o outro é diferente de mim, ele pensa diferente de mim, eu posso até achar estranho, mas eu o amo. Não é? Então, não tem a ver com eu concordar ou eu discordar, ou tem alguma coisa que ela fala que tem a ver. Não. Por exemplo, eu tenho uma amiga chamada Valdísia, que ela é casada, disse que está agora viúva. Ela não vai à igreja católica, ela não estuda, ela não teve estudo. Se você olhar o que existe de comum com a Ilha, que é freira, que não casou, que é professora da universidade, com a dona Valdísia, não é, que vai fazer o alimento, que não sei, e ela é minha melhor amiga, Valdísia. Então as pessoas às vezes olham para nós duas e dizem assim, mas sobre o que elas conversam? Né? Porque vamos conversar de estudo, vamos conversar de... E eu não sei cozinhar, tem mais. O que ela é ótima na cozinha. E eu não sei fazer nada na cozinha. Então não tem uma coisa comum para a gente conversar. E a gente não desgruda, toda hora falando, né? Conversando o tempo todo. Então ela é a minha melhor amiga, a Valdísia, certo? E as pessoas acham, mas por quê? Porque não tem nada a ver o afeto com a cabeça, com o que a pessoa sabe, com o que a pessoa estudou, com o que a pessoa... Amizade é amizade, entendeu? Então, o diálogo interreligioso, ele se dá no nível do afeto. O outro pensa diferente, age diferente, tem uma vida diferente, mas eu quero bem. Então, a gente se decide, uma coisa é eu querer bem a Valdísia, que nós começamos a conviver e realmente ficamos amigas. E outra coisa sou eu decidir, ter uma decisão prévia. Eu decido querer bem a quem é diferente de mim. Aí na hora que o diferente de mim aparece na minha frente, eu já quero bem, porque eu já decidi antes. Certo? Então, porque é assim que funciona a intolerância. A intolerância é, eu detesto quem é diferente de mim. Quando a pessoa diferente de mim está na minha frente, aí eu já o detesto, porque eu decidi antes. Então, não tem a ver com a cabeça, não tem a ver com o que a pessoa acredita, ou sabe, ou estudou, ou pensa, não tem a ver com a cabeça, tem a ver com afeto. É maturidade afetiva, e é um problema psicológico. Não aceitar o diferente é um problema de maturidade, e maturidade que só pode ser resolvido com terapia, porque é psicológico. Entendeu? Então, essas coisas, a pessoa procura a religião para detonar o outro, mas é porque ela já é assim. E a religião favorece, porque ela se arma do sagrado para dizer que o outro é do cão, é do diabo, é não sei o quê. Entendeu? Mas é ela que é assim. Então, eu vejo que só tem a avançar. Por quê? Porque esse mundo novo está às portas, gente. Não pode espernear à vontade. Esperneia. O trem está passando, se você não vai pegar, tchau. Você fica aí na estação que eu estou indo, certo? Então, aí depois você vai, mas eu estou indo nessa, né? Certo? Aí que você chama de trem de ferro, né? Então, o trem de ferro está passando, eu estou entrando nele. Eu vou para esse mundo novo. E eu sei disso, então eu tenho que viver como já estivesse nele. Agora, se eu respeito o livre-arbítrio, alguém não quer, bom, é a sua decisão. Mas se você quiser, eu te dou um apoio. Até na hora que o trem tiver, se você quiser, dá a mão que eu te puxo para lá de dentro. Né? Mas faço tudo para que as pessoas possam avançar no diálogo. Faço tudo. Eu me desgasto minhas energias, tudo. E também tem uma coisa.
se alguém fala mal, se alguém não gosta, eu não levo a sério, eu não perco tempo com isso. Não me ofende de jeito nenhum, sabe? Nem entre os católicos e nem entre os outros grupos, que saibam que todos os grupos há quem resista. Em todos os grupos, todos, há quem resista. Porque as pessoas estão feridas, as pessoas estão machucadas, não é? Então as pessoas desconfiam, as pessoas não gostam. E às vezes as pessoas reagem pessoalmente, reagem por escrito, reagem de várias formas. Não é? Mas eu não me ofendo, por quê? Porque eu já sei que é assim. Eu já estou preparada, eu já li esse discurso de missão, eu já sei que não vai ser fácil. Eu sei que há todo 2000 anos de história aí, ou mais, de abismos entre nós. E aí eu vou, de uma hora para outra, eu dar uma palestra e todo mundo vai dizer, agora eu vou dialogar. Não. Mesmo porque para dialogar o outro tem que querer. Não é? Tem que querer. Então, eu acho que é um movimento já de atração do mundo vindouro sobre nós. E que não há como isso não avançar. Então, por um lado, tem pessoas que estão esperneando e fazendo guerra religiosa. Gente, é um absurdo ter guerra em nome de religião na época que nós estamos vivendo. Só pode ser mesmo um movimento contrário. Um movimento de quem sabe que o mundo vindouro está vindo aí. Então, se você for ler o Evangelho de Marcos, todos os que estão sob a influência de espíritos impuros, eles sabem quem é Jesus e o que Jesus veio fazer. Todos. Os discípulos não sabem, né? Os fariseus não sabem, desconfiam, mas os que estão, né, como vocês dizem, obsidiados, eles sabem quem é Jesus, sabem o nome de Jesus, sabem o que ele veio fazer, e ainda diz, você aí, filho de Deus, você veio para... tentar nos destruir. Então há um movimento de quem intui, de quem sabe, de quem veio para atrapalhar, que não vai atrapalhar, porque é uma coisa, que é uma força que está acontecendo e que Deus está fazendo. Não há como atrapalhar isso. Entende? Então, isso vai acontecer de qualquer jeito. Então, é uma reação contrária, própria de quando Deus está fazendo uma grande obra. Então, quando Deus estava tirando os escravos do Egito, tinha entre os escravos, eu não saio do Egito, vou ficar aqui. Aqui a gente tem panela cheia de cebola e alho e carne para a gente comer, para ter força para se matar debaixo das construções, mas eu vou ficar aqui. Chegaram no deserto, não vou para frente, vou ficar aqui, morreram lá no deserto. Então, tem um que disse assim, vamos arranjar um líder entre nós, vamos já voltar para o Egito. É típico, aí Jesus está falando, aí tem gente, enquanto tem gente gostando do que Jesus diz, tem gente planejando a morte de Jesus. É uma reação negativa a algo que Deus está fazendo. Então, a gente tem que tratar isso dessa forma, não é? Mas não saber que o movimento que vai em direção ao mundo vindouro, ele é muito maior. O bem que está acontecendo no mundo é uma coisa extraordinária, como nunca aconteceu. Só que ele não é divulgado, porque os meios de comunicação estão sob a influência das trevas. Aí eles só divulgam o que é a ação das trevas, que é para a gente se decepcionar, para a gente não ter força, para a gente se frustrar e para a gente achar que não está acontecendo bem. Mas quem percebe está vendo que é exatamente o contrário. Né? Então, boa notícia. O que a gente tem que divulgar não é coisa ruim que está acontecendo, não. A gente tem que divulgar coisa boa que está acontecendo. Tá? Eu nem... Hã? Eu não sei se eu... sobre o que você aprendeu com o Padre Caetano sobre isso. Qual era a posição dele? Bom, o padre Caetano, bom, vocês escutam aí, pode ser, número 17, lá depois você dá o link desse, que tem toda a história do Padre Caetano. O Padre Caetano ele era filho da condessa da Bélgica, da família real. Ele participou sem querer da Segunda Guerra Mundial, porque como ela era da família real, ele teve que ir para a guerra para defender a Bélgica. E depois que ele saiu da guerra, ele se trancou num mosteiro de grande ascese, grande penitência, não é? Mas que tinha estudo. E ele foi depois mandado a Roma para estudar a Bíblia. Então ele se encantou muito com a Bíblia, com o movimento de reforma da igreja, que a igreja estava se reformando nessa época, era o concílio e tal. E aí ele ficou encantado com aquilo.
E ele queria que o mosteiro, né, o monastério onde ele estava lá na Bélgica, que se reformasse, mas nem todos eram de opinião. Então ele saiu e ele fez um retiro. E no retiro ele discerniu que deveria vir ao Brasil. Veio ao Brasil, se apaixonou pelo Brasil, achava que do Brasil vai sair uma nova evangelização, uma evangelização do mundo, que o Brasil realmente é o lugar em que o evangelho é vivido, não é? Então, ele tinha essa coisa com o Brasil. Ele só se dirigia ao Ceará chamando meu Ceará, e ficava chateado se diziam que ele era belga, não era brasileiro, não é? Eu até estava contando para a Luiz Elias no caminho, né, de Uberlândia para cá, que quando teve uma Copa, uma vez que a seleção da Bélgica jogou com a seleção brasileira e a seleção da Bélgica perdeu, né? Eu morava em Belo Horizonte, aí eu peguei o telefone, eu vou já, né, como vocês dizem aqui, zoar com o pato, né? Então eu liguei para ele, ele atendeu, ele disse assim, ei, o Brasil ganhou da Bélgica. Ele disse assim, é claro. É claro que ganhou, imagina se o Brasil ia perder da Bélgica. O meu Brasil, né? Então eu disse, não tem nem graça essa sua atitude. Então ele era muito apaixonado pelo Brasil. E ele tinha dons de cura física, não é? Como vocês dizem, de desobsessão, não é? Então trazia pessoas de toda religião, de tudo. Ele nunca perguntou que religião você é, nem nada. Não é? Então ele tinha um gesto de colocar as mãos assim sobre a pessoa assim. As pessoas, ele não tinha nenhuma oração específica, fazia isso em silêncio, né? A gente via que ele estava orando dentro do coração, mas ele não pronunciava nada. E aí as pessoas eram curadas, né? E também aqueles que estavam sob a influência de, como diz no Evangelho, espíritos impuros, eles eram também curados, né? Então eles ficavam livres. E eu vi muitas vezes, as pessoas chegavam amarradas, chegavam gritando, e ele só fazia assim, como se fosse, se acalme, né? Aí ficava lá tranquilo até a hora que chegava a vez da pessoa, e aí ele, a mesma coisa, só colocava as mãos e aí ele perguntava o nome da pessoa, quem era, ele gostava de perguntar o nome, como é seu nome, né? Aí ele perguntava para quem está lá, esse é o nome dela, e a pessoa, não é não. Aí ele, de novo, as mãos, como é seu nome? A pessoa dizia, aí o parente que trouxe, o amigo dizia, esse é o nome verdadeiro dela, né? E aí, então, a pessoa ficava livre, muita gente, e ele nunca fez alarde, ele fazia isso com muita naturalidade, ele nunca foi uma celebridade, ele nunca foi famoso, mas, inclusive, médicos, às vezes, mandavam alguém que estava, como a gente diz no Nordeste, desenganados, dizia, procure o padre Caetano, não é? Ele atende pessoas de todas as religiões, ou quem não tem religião. E aí tinha uns dias certos, aquelas pessoas vinham e ele atendia multidões, né? Multidões, vinha gente de outra cidade, vinha ônibus lotados, né? E ele atendia. Então, de início, ele atendia muito, mas o bispo disse para ele atender só quarta e quinta. E ele atendia quarta e quinta só, porque o bispo... O que me chamou a atenção no Padre Caetano foi que eu fui fazer um retiro de jovem no Carnaval, lá em Fortaleza, eu sou do Piauí, nunca tinha ido em Fortaleza, fui. E quando na missa que ele explicou a Bíblia, eu disse, eu quero beber na mesma fonte que ele bebe, eu quero ser igual a ele, eu quero explicar desse jeito, eu quero saber dessas coisas, né? Eu já tinha vários cursos bíblicos, eu era muito jovem ainda. Acho que a primeira vez que eu vi, eu acho que eu tinha 20 anos, a primeira vez que eu vi o Padre Caetano. E eu estava querendo um lugar para eu me doar, né? Eu senti que eu tinha que me doar totalmente, mas não sabia onde. Aí eu fui falar com ele que eu ia buscar minhas coisas em o Piauí. Ele disse, não, demorou 3 anos para eu entrar, para ele deixar eu entrar, não é? E aprendi esse estilo de vida, essa abertura para o outro, esse contato com... saber me afetar pelas necessidades dos outros, seja necessidades psicológicas, espirituais ou materiais, o modo de compreender a Bíblia, até esse diálogo. Ele nunca disse assim, Ilha, você tem que exercer o diálogo interreligioso. Ele nunca disse. Mas eu deduzi da forma como ele vivia, da forma como ele agia, que isso era para mim. E eu fiz uma leitura da minha vida também, não é?
Porque eu vi que eu poderia dizer igual Paulo, que desde o ventre materno eu fui separada para isso. Então, o meu modo de viver o cristianismo é no diálogo interreligioso, não é? Então, sou muito consciente do que eu sou católica, não sou menos católica do que antes, amo o fato de ser católica, me sinto bem católica, não é? Mas eu não, isso não é um entrave, aliás, isso é um modo de aprender com o outro. Quando eu aprendo uma pessoa que é diferente de mim fala, é um discurso diferente, que eu não estou acostumada a ouvir, é um ensinamento diferente, é uma palavra diferente, me faz bem. Se eu escuto sempre o católico, eu já sei o que ele vai respirar, tossir, eu já sei falar o que ele vai dizer. Mas quando eu escuto uma pessoa de outra religião ou de outra área do conhecimento, aquilo me edifica, que é coisa que eu não estou acostumada a ouvir. As perguntas que eu escuto nesse ambiente são perguntas que eu não escuto em outros ambientes. Então, elas me forçam a pensar, elas me forçam a falar, elas me instruem, não é? Então, eu aprendi tudo com o Padre Caetano. Não tem nada que eu não tenha aprendido com ele, né? Eu não me lembro de nada. Tudo foi ele. Então, a última pergunta, caso alguém não der a piscadinha. Aí você já, se você quiser, você já pode encerrar com ela, porque eu acho que ela é uma pergunta-chave. A pessoa pede para você destacar uma passagem ou um versículo do Evangelho de Mateus que for o que mais te tocou, que você acha que tem mais a ver com o estudo do Evangelho que a gente está realizando. É aquele que, do capítulo 11, se eu não me engano, é o versículo 28, que é sobre tomai o meu jugo sobre vós, porque o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Então, o cristianismo, quando ele é colocado sobre os nossos ombros, ele é mais exigente de todas as religiões. Porque é a única religião no mundo que exige o amor aos inimigos. E amor aos inimigos quer dizer, alguém me odeia e eu o amo. É isso que é amor aos inimigos. Alguém continua me odiando, mas eu o amo. Então, isso aí é uma exigência que nenhuma religião faz. Então, ela é a mais exigente, mas ela é a mais libertadora. Então, quem consegue isso, quem consegue amar a quem odeia, realmente é livre, não é? Então, às vezes, eu gosto de escrever orações, eu escrever cartas, eu escrever carta para Maria, carta para Paulo, carta para Jesus, carta para todo mundo, né? E eu peço, uma oração que eu fiz, dirigida a Maria Santíssima, eu a chamo de Mãe dos Obsessores, né? Mostrai o vosso amor a eles. Então as pessoas acham que eu sou maluca, porque os obsessores quer dizer que eles me odeiam. Mas eu não os odeio, nunca os odiei, eu os amo, não é? Então, eles podem agir a partir do ódio. O que eu posso fazer? Os obsessores são livres, têm um livre-arbítrio. Mas eles têm um livre-arbítrio para me odiar. Mas eu, de verdade, sou livre, porque eu os amo. Não é? E peço por eles. E sei de alguém que os ama, que esse amor vem dele, que Jesus os ama e Maria os ama. Então, não tenho motivo para não amá-los. Eu fui tocada por esse amor. Eu sinto que esse amor de Jesus, pelos obsessores, ela atravessa meu ser e chega... Ele não tem origem em mim. Ele está em mim, mas não tem origem em mim. Ele me atravessa e se direciona a eles. É luz para eles, é conforto para eles, é refrigério para eles, mesmo que eles não saibam. Mas o meu amor por eles é um refrigério para eles, nos sofrimentos deles. Porque eles têm livre-arbítrio, mas eu, além de livre-arbítrio, eu tenho liberdade. Liberdade de escolher amá-los, amar quem me odeia. Entende? Então, qualquer coisa que as pessoas possam discordar de mim, ou não gostar do meu estilo, para mim não me afeta em nada, não me ofende. Por quê? Porque isso aí é nada. Paulo diz assim, não é contra homens de carne e sangue que nós estamos lutando, mas é contra as forças espirituais espalhadas no ar. Não é? Então, a pessoa... Eu só tenho compaixão, mas eu vou te dizer uma coisa. Assim, das pessoas com quem eu convivo, das pessoas da igreja, eu não recebo nenhuma perseguição. Eu recebo muita perseguição espiritual. Isso aí eu recebo. Mas assim, uma autoridade chegar e me dizer, ou uma pessoa dizer, você tem que parar com isso, ou se você está errado, ninguém diz.
Eu sei que tem pessoas que não concordam e que detestam isso, mas quando elas chegam na minha presença, elas ficam diante de mim, elas perdem a força de dizer, eu fico esperando, é agora, mas não acontece. Né? Alguma coisa acontece que a pessoa desiste, ela não diz. Né? Então, talvez porque isso é uma obra tão de Deus, que a pessoa estaria contra o Cristo, que ela desanima de dizer. Então, elas nunca me dizem, elas nunca me ofendem, elas não dizem nada na minha presença. Eu sei notícias, mas assim, diante de mim, não. E nunca foi chamada a atenção, nunca ninguém mandou eu parar, nunca ninguém fez nada disso. Agora, as forças espirituais espalhadas nos ares agem bastante, não é? Mas agem na medida que Jesus permite. Não é? Agem na medida que Jesus permite. E a maior parte do que acontece é contra meu físico. Porque é muita coisa contra meu corpo físico. Meu corpo físico é sofrido. É sofrido. Né? Sempre foi, mas é muito sofrido. Não é? Mas age muito contra a minha saúde, como a minha integridade física, tentativa de acidente de carro, tentativa de quebra-braço, quebra-cabeça, quebra-pé, quebra-perna, fica com chikungunya, fica não sei o que, é tudo. Mas aí eu só me aconchego no colo de Maria Santíssima. E, mãe, cuida de mim, que o mundo está desabando aí. Né? Mas eu não me desespero. Se acontecer, porque foi permitido. Né? Porque era para acontecer. Porque o que Cristo não permite, não acontece. Não quer dizer que não houve uma investida para atrapalhar. Quer dizer que aquilo ali ia atrapalhar o projeto de Deus. As pessoas perguntam, até quando é que você vai nisso? Olha, no dia que eu tiver que parar, é porque já terminou a minha missão. Eu vou até onde Cristo decidir. No Evangelho de João, Cristo diz assim, a minha hora não chegou. Aí tento matá-lo, ele diz, a minha hora não chegou, a minha hora não chegou. Quando chega perto da prisão dele, ele olha para os discípulos e diz assim, é chegado a hora. Então, a morte... parar, romper, ou a morte física, ou você não faz mais isso, só vai acontecer quando eu terminar, quando não precisar mais. Aí vai parar, porque é chegada a hora de concluir. Antes disso, não vai ter nada que impeça. Cristo sempre vai dar o jeito dele e sempre vai acontecer essa missão. Sou muito tranquila quanto a isso. Quem faz é ele, a obra é dele, eu sou apenas um instrumento. Certo? Mas é ele que faz. Agora, a decisão foi minha. Eu escolhi dizer sim a ele com essa... E não é uma vida triste, eu não sinto a minha vida, apesar de todas as coisas, eu não definiria meu existir como uma vida difícil, triste. Eu me sinto uma pessoa feliz, com problemas, com vários problemas, mas feliz. Porque ser feliz não é não ter problemas. Ser feliz é quando a gente se sente satisfeita, ter cumprido bem uma atividade o melhor possível, dentro dos limites, uma atividade que Deus quer que a gente cumpra. Isso aqui é felicidade. A gente ter consciência, Deus quer isso de mim, e dentro dos pecados, dentro do limite, fazer o melhor possível. Meu lema, as pessoas perguntam, como é que você está? Cansada, cansada e satisfeita. Satisfeita porque deu o melhor de mim e Cristo fez a parte dele. Um dos trechos do Evangelho que eu mais gosto é quando os amigos de um paralítico pegam o paralítico, fazem uma maca, colocam o paralítico na maca, atravessa a cidade, vai até Jesus. Chega lá, a casa está lotada. Aí eles sobem no telhado, sobe a maca no telhado, abrem um buraco no telhado e descem o cara por cordas até os pés de Jesus. O que é isso? Eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles. Só tem uma coisa que eles não podem fazer, é curar aquele amigo deles. Quem pode fazer isso? Cristo. Então, eu acho que esse texto me ensina assim, eu devo fazer tudo que tiver ao meu alcance, tentar até ultrapassar os meus limites, mas eu tenho que respeitar, que tem coisa que é para Cristo fazer e não sou eu. Aí eu coloco aos pés dele, agora é contigo. Entendeu? Então, porque às vezes a gente sofre muito porque a gente quer fazer a parte de Cristo e não faz a nossa. E eu acho que a gente tem que se envolver bastante naquilo que é a nossa parte e chegar lá e dizer, tá aqui fulano, tá aqui. Né? Agora é contigo. Você que sabe o que fazer com ele, com ela, né? Você que sabe, é Cristo que sabe o que fazer com o diálogo interreligioso, não sou eu. O que é que eu faço? Eu saio de casa, eu estudo, eu preparo, eu vou lá e falo.
e depois volto para casa. E aí recebo uma reclamação porque eu estou muito tempo fora de casa. Mas essa é a minha parte, não é? Eu não vou poder tocar os corações. Quem toca os corações é Cristo, é a parte dele, não tem nada a ver com isso. Não compete a mim, não é da minha conta, é dele. Então, eu acho que e é isso que eu deixo para vocês, é muito bom o diálogo interreligioso. A gente corre riscos de se machucar. Mas se a gente não tiver melindre, se a gente não for muito mimado, se a gente não tiver muito melindre de ser de porcelana e quebrar com qualquer coisa, a gente vai adiante, sabe? E a convivência é difícil, e para Cristo não foi fácil. Não foi fácil para ele, que é o mestre. Outra coisa do Evangelho de Mateus é que ele diz, no discurso de missão, tudo que fizeram com o mestre vai fazer com o discípulo, porque o discípulo não é maior que o mestre. Então, se perseguem vocês, é porque me perseguiram. Vocês não são melhor do que eu, né? Então, as coisas não são fáceis para nós, se não foi fácil para Cristo, por que vai ser fácil para mim? Não é? Então, a gente tem que ter um olhar diferente sobre as coisas que nos acontecem, um olhar positivo, não é? Da glória de Deus, o que isso louva a Deus, não é? No Evangelho de João tem um cego que os discípulos dizem assim, quem pecou? Ele ou seus pais para que fosse cego? E aí ele disse, não, nem uma coisa nem outra, isso aqui é para mostrar a glória de Deus, para fazer as pessoas verem a atividade de Deus na cura do cego. Não é? Então as coisas acontecem para que a nossa luz possa brilhar e o Pai seja glorificado. Porque ele disse, olha, vocês têm que iluminar, vocês têm que colocar no alto, a luz de vocês tem que brilhar para o mundo, mas não para o mundo glorificar vocês, para o mundo glorificar o Pai. Então, as coisas difíceis nos acontecem para que Deus possa ser glorificado e a gente possa ser instruído, educados pela lei do amor, não é? Então, as coisas nos acontecem para que a gente aprenda com elas. A gente aprenda, a gente seja educado, tudo é pedagógico. E uma coisa boa que eu gostei, que o Movimento Espírita me falou, que o planeta Terra é uma escola, adorei isso, né? Eu sou professora, estamos aqui para aprender, estamos matriculados em matérias diferentes, mas estamos na mesma escola. Então, o que as pessoas dizem, fulano que eu pensava que era tão santo fez isso. Eu digo, alô, se estamos no planeta Terra, não há ninguém aqui que tenha evoluído o suficiente, né, para não ter mais defeito. Se estamos aqui, nós estamos no mesmo nível. Né? No nível de quê? De que pecamos. Uns pecam mais, outros menos. Uns pecam mais em determinada área, outros em outra. Mas não temos aqui ninguém que esteja nesse grau de santidade toda, porque estamos numa mesma escola. Da escola que se aprende a amar. A escola que foi feita para aprendermos o amor, a viver o amor. Né? E é isso, olha. 5h15. 5h15. Acabou. Não tem mais falar. É isso. Então, obrigada, gente. Foi bom estar com vocês.